Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e hoje eu vou falar para vocês algumas vantagens e desvantagens de ter uma máquina Router CNC. Vale lembrar que vantagens e desvantagens às vezes pode ser ou parecer relativo, tá? Então eu vou dar minha opinião sobre algumas vantagens e desvantagens que eu enxergo no mundo das routers CNC. Vamos começar pelas vantagens, tá? E no final, na verdade, eu vou deixar a maior vantagem na minha opinião Kleber, tá? A router CNC, na verdade, de um modo geral, todas as máquinas router CNC, elas têm uma coisa que na verdade é a maior qualidade delas, tá? E eu vou deixar para o final para comentar um pouco mais, né, sobre essa grande vantagem que, na minha opinião, né, supera todas as outras desvantagens. Então, vamos começar pelas vantagens. Eu elenquei aqui, ó. Primeira vantagem de uma máquina Router CNC é uma máquina que te traz escala, tá? É uma máquina automática, então você consegue fazer a mesma peça, né, diversas vezes sem parar. Uma outra coisa que você tem quando você adquire uma máquina Router CNC é a parte de redução de custo, tá? É uma máquina automática, é uma máquina que depois de ser programada, ela consegue trabalhar sozinha, né? Claro que acompanhando, né, o equipamento para ver se está tudo saindo conforme foi projetado, né? Você vai ter que sempre estar alimentando, né? Verificando se a ferramenta está bem afiada ou não, se a máquina está bem alinhada ou não, mas de forma geral é uma máquina automática, tá? Então, na prática, você consegue substituir pessoas por uma máquina como essa. Então, você consegue, dependendo do porte da sua máquina, dependendo do porte da sua empresa, você consegue substituir, né, de 1 a 3 pessoas por uma máquina como essa. Então, é uma máquina que tem muita precisão e consegue fazer muito trabalho em larga escala, tá? Uma outra coisa também que eu anotei aqui, que é um ponto positivo, né, é a repetitibilidade, né? Repetibilidade. Então, a peça faz um círculo, né? Ou corta um quadrado de uma medida específica, ela consegue replicar isso diversas vezes, tá? De forma automática, tá? Por mais que você fale assim, Cleber, beleza, mas eu tenho uma seccionadora profissional. Você sempre vai ter um ajuste manual, você sempre vai depender, né, do fator humano, né, prendendo ou medindo, certo, né, colocando lá ali no apoio, no batente, certo, né, para que você consiga fazer peças iguais, tá? Numa máquina como essa, depois que a máquina está devidamente calibrada, com as ferramentas de corte certinha, a nossa peça, na verdade, nossa chapa presa da forma correta, essa máquina consegue ter uma repetibilidade muito grande, tá? O erro, né, na verdade, a tolerância, né, entre uma peça e outra é muito baixa, tá? Com certeza ela não é visível, né, a olho humano a diferença que essa máquina tem de uma peça e outra. Então ela tem muita repetibilidade entre uma peça e outra. Uma outra coisa que eu anotei aqui, né, também parecido com essa parte de repetibilidade, é a precisão. Máquinas Router CNC, claro que quanto mais robustas elas forem, quanto mais bem construídas elas forem, né? Se tiver um sistema de transmissão bom, se tiver um conjunto, né, de sistema de transmissão, robustez da máquina, né, e motorização, ela vai entregar uma precisão extremamente alta, tá? Com uma máquina dessa a gente consegue fazer diversas peças mecânicas, diversos tipos de protótipo, tanto para vacuumforme, para fazer modelagem, para peças da indústria metal mecânica, peças de carro, peças de moto, peças de alguns equipamentos, de algumas máquinas, tá? A gente consegue fazer em uma máquina Router CNC, porque ela entrega pra gente muita precisão. Claro que depende do equipamento, tá? Então, essas foram as vantagens, né? Tirando a última, claro, na minha opinião, que uma máquina Router CNC tem. Agora vamos para a parte das desvantagens, tá? A primeira grande desvantagem, né? Na verdade, eu vou das desvantagens mais brandas, depois indo para as mais desvantagens mesmo, tá? Então, a primeira aqui, na minha opinião, conforme eu anotei, é a parte de sujeira, tá? Independente do material que você esteja cortando, né, do material que você esteja usinando, dando acabamento, fazendo um entalhe, essa máquina ela vai sujar o ambiente, tá? Ou sujar em volta da máquina, tá? Você pode até fazer uma cúpula, né, de proteção para conter, né, essa parte de sujeira, de poeira, dependendo do material, tá? Para não ir para o ambiente inteiro, tá? Mas é uma máquina de modo geral que suja muito ao redor dela, tá? Por quê? Uma máquina Router CNC ela trabalha com a fresa, né? Então a fresa, o princípio de funcionamento da fresa é rodar e cortar o material, tá? Tudo que ela vai retirar de material, ela vai jogar para o ambiente, tá? Então, a não ser que você tenha um sistema de coletor de pó muito eficiente, tá? Porque não é todo coletor de pó que funciona muito bem em uma Router CNC, tá? Você precisa planejar e projetar para que cada tipo de material, cada tipo de procedimento de usinagem que você esteja trabalhando, esteja adequada, né, com o coletor de pó. Então,
você tem que adaptar muito bem para que isso não acabe se tornando um grande problema. Ou você simplesmente largue mão, né, de se preocupar com a sujeira, deixa a máquina trabalhando, usinando e sujando durante o dia, depois no final do dia você simplesmente recolhe, tá? Tem gente que se estressa muito com isso. Eu já fui uma pessoa que me estressava muito com sujeira. Hoje em dia eu deixo a máquina sujar, deixo virar uma maior bagunça, né? É claro, tendo o máximo de controle possível. E depois no final do dia é só a gente dar uma limpada na máquina. Eu acabei de limpar a máquina, tá? Até por isso que eu coloquei essa desvantagem aqui. A segunda desvantagem também, né, na verdade a desvantagem média, na minha opinião, que é uma coisa que incomoda bastante eu, tá, é a questão de barulho, tá? Independente do material que você estiver utilizando, tá? Alguns mais, outros menos, tá? Vão fazer bastante barulho, tá? É uma máquina que, como eu disse, o princípio de funcionamento dela é cortar com uma fresa, tá? Então, a fresa, ela tem um atrito com o material, tá? O próprio spindle tem um barulho, né, que é proveniente da alta rotação dele. Então, o barulho é uma coisa que pode incomodar muitas pessoas, tá? Pode incomodar você, pode incomodar seus vizinhos, dependendo da região que você tiver a sua empresa ou a sua máquina, tá? Então, tenha em mente que é uma máquina que faz barulho, assim como qualquer outra máquina, né? Eletrônica, né? Eletrônica não, uma máquina elétrica, como se fosse uma tupia, uma furadeira, uma lixadeira. O barulho dela não é tão maior do que essas outras ferramentas, tá? Só que quando você tem uma empresa voltada, né, para fabricação de peças em Rotor CNC, você tem que ter em mente, né, que para uma máquina dessa ter um rendimento grande, ela vai ter que ficar ligada algumas horas durante o dia. Então você vai ter que meio que se acostumar ou se adaptar, né, ao barulho desse equipamento dentro da sua oficina, dentro da sua casa, tá? Aqui não sei se vocês conseguem ver a divisão aqui certinha, né, mas eu já mostrei em outros vídeos, a gente fez um isolamento acústico aqui para que o som não ecoasse tanto para fora, né, e nem ecoasse tanto para dentro da minha casa, que é um pedaço, na verdade, da minha casa. Então, a gente vai se adaptando, né? Vai vendo qual que é a melhor forma de a gente trabalhar, ou coisas que incomodam muita gente, ou coisas que a gente simplesmente não liga. Por exemplo, você está com essa máquina num sítio, numa chácara, e você mesmo não liga para barulho, então isso não vai ser um ponto negativo, tá? Agora vamos para a pior desvantagem, tá? De uma Rotor CNC, tá? Máquinas, de modo geral, principalmente máquinas automáticas, né? Elas são caras. Tá? Elas são caras, ela é bem mais cara que uma ferramenta, que uma furadeira, que uma parafusadeira, que uma lixadeira, que uma serra de bancada. Então são máquinas caras, são máquinas que têm muitas qualidades, tá? Como a última que eu vou falar no final do vídeo, só que ela tem algumas desvantagens, tá? A principal, na minha opinião, tá, é o preço. Não é uma máquina acessível, tá? Você não vai encontrar uma máquina de boa qualidade por menos de 10 mil reais, tá? Você encontra máquinas por menos de 10 mil reais? Encontra, mas a qualidade depende. Imagine, sua primeira máquina, você vai comprar um equipamento que não tem tanta robustez, que não te entrega uma velocidade boa, que às vezes você vai ter mais manutenção do que vai servir, né, para o que você realmente comprou, para fabricar materiais. Ela não vai conseguir te atender, às vezes na velocidade, às vezes na precisão, às vezes na quantidade de horas que você pode deixar a máquina ligada, tá? Então, quando você for comprar uma Rotor CNC, tá? Independente se for uma indicação minha, Kleber, tá? Se for uma indicação de outra pessoa, se você for procurar na internet, tá? Não procure só por preço, tá? Não procure uma Rotor CNC somente por preço. Eu recomendo que você sempre procure uma máquina, tá? Independente se é uma Rotor, né? Qualquer tipo de equipamento, por indicação de uma pessoa. Alguém que fez um vídeo falando, ou você gostou de alguma empresa, liga lá na empresa, fala assim, ó, me passa a lista de clientes que você já atendeu para eu entrar em contato com eles. Aí você vai e liga para a pessoa, né? Para a empresa ou para uma pessoa que comprou. Fala com ele, você tem um bom atendimento, o equipamento é bom, funciona, você já teve muito problema, tá? Eu recomendo, minhas máquinas são da empresa JDR, vou deixar o link deles aqui na descrição. Se você falar que foi uma indicação aqui do canal, vocês têm desconto, tá? Mas, como eu disse, se você não quiser usar minha indicação, quer usar a indicação de outras pessoas, tá? Entre em contato com quem já comprou, tá? E não vá somente pelo preço, tá? Atendimento e uma máquina que não quebre tanto, às vezes vale muito mais dinheiro do que simplesmente, né, você economizar na compra, tá? E a principal vantagem de uma máquina Rotor CNC é que é uma máquina extremamente versátil, né, que você consegue utilizar em diversos nichos, tá? Diferente, é uma máquina cara, como eu já disse, né? Mas diferentemente da grande maioria das máquinas, é uma máquina que serve para fazer praticamente tudo que você imaginar, tá? Só vai depender da sua habilidade de programação, tá? E da sua criatividade, literalmente, tá? Diferentemente de uma máquina de fazer chinelo, de uma máquina de fazer camiseta, de uma máquina de fazer tijolo, de uma máquina de fazer fralda, que são máquinas específicas para fazer uma coisa ou outra, né? Essa é uma máquina que consegue fazer de tudo, tá? Você consegue fazer placa decorativa, você consegue fazer molde para indústria alimentícia, molde para indústria de precisão, molde para indústria de termoformagem,
molde para a indústria de fundição, letreiro, você pode mexer trabalhar com parte de construção civil, você pode trabalhar assim como a gente, né, fabricando tábuas de corte, né, tábuas de servir, você pode fazer diversas coisas, tá? E para diversos ramos, tá? É difícil, realmente difícil. Eu fui no shopping recentemente, tá? E é difícil você entrar em uma loja e você não ver nada que foi fabricado com uma máquina Holter CNC ou uma máquina laser CNC, tá? Máquinas lasers e Holter fazem produtos muito similares, tá? Uma trabalha com certos materiais que a outra não trabalha e outras têm um melhor acabamento dependendo do material. Mas de modo geral, tá? Você vai encontrar pouquíssimas lojas, pouquíssimos estabelecimentos que não tem nenhuma peça que foi fabricada em uma Holter CNC. Você não vai encontrar construções novas, parte de decoração, né? Parte de decoração mobiliária que não tenham peças feitas em máquinas Holter CNC, tá? Então, cada vez mais tem uma demanda, né, crescente para coisas que as máquinas Holter CNC são capazes de fazer, tá? Então, diferentemente do que muita gente acha, né, que o mercado de Holter CNC está saturado, não é, na verdade, quem satura é a nossa criatividade, tá? É a nossa iniciativa de buscar um novo mercado, porque a todo momento, vamos falar simplesmente de loja, tá? Vamos falar de fachada de loja. Simplesmente, todos os dias se abrem e fecham, né? Milhares não, centenas de empresas todos os dias, tá? No Brasil, no mundo, tá? E toda empresa vai ter a necessidade de fazer um letreiro, ter a necessidade de fazer um expositor, ter a necessidade de fazer uma prateleira, ter a necessidade de fazer seja qual for a coisa, tá? E uma máquina Holter CNC vai fazer isso, tá? Empresas fecham e empresas abrem, tá? E uma máquina CNC nunca vai estar saturada, tá? O ramo de Holter CNC nunca vai estar saturado, tá? Você pode pegar nichos específicos que estejam saturados realmente. Por exemplo, eu não sei nem se está saturado, tá? Só vou usar como exemplo. Um nicho de caixinha de MDF, cortado em Holter CNC. Pode estar saturado ou pode não estar. Mas se você tem uma máquina Holter CNC e você está nesse mercado, você está dentro desse mercado e é um mercado saturado, é simplesmente você trocar a programação da máquina, colocar uma chapa de algum material novo, madeira, plástico, metal e começar a fazer outro produto, tá? O equipamento que você comprou para ter uma empresa de decoração é o mesmo equipamento que você vai usar para fazer uma empresa de tábua de corte. É o mesmo material, é a mesma máquina, na verdade, que você vai ter para fazer uma empresa de prototipagem, uma empresa de criação de molde, uma empresa do que você quiser, tá? A sua imaginação é o limite quando você tem uma máquina Holter CNC e quando você sabe programar de fato, né, uma máquina Holter CNC. Para quem tem alguma dúvida com relação à programação, tá? Não é uma coisa fácil e não é uma coisa complexa, né? É uma coisa simples que você precisa aprender da forma correta, né? E aí depois disso você consegue trabalhar com uma máquina dessa em diversos setores, né? Na verdade, qualquer setor que você imaginar, trabalhando com qualquer material que você puder imaginar para usinar ou para cortar nessa máquina Holter CNC, tá? Se você tiver alguma dúvida e quiser alguma indicação de conteúdo, tá? Eu tenho um treinamento que vai do básico ao avançado da parte de programação de máquinas Holter CNC. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!